Boa noite. Sou Alexandre Medeiros, tenho 36 anos, e uma coisa que eu estava me questionando, e estou me questionando até ainda há pouco, é o que eu estou fazendo aqui. Não é retórica, não é filosofia, é o que eu estou fazendo aqui no TEDx, nesse momento agora. Eu assisti cada uma das palestras, estou agraciado com a presença de cada um de vocês na minha vida agora. E eu fiquei pensando, o ser humano tem essa capacidade, quando ele não sabe uma resposta, ele a cria ou ele a descobre. Eu criei a minha resposta para essa pergunta. Eu estou aqui para cumprir com a cota de pessoas normais. Todas as pessoas aqui que eu vi hoje são espetaculares, são magníficas. Eu sou o cara normal da história. Tem um lado bom nisso. Vocês vão se identificar comigo, pelo menos 99%. Eu não estudei esse dado. Mas eu acredito que 99% das pessoas se acham normais, então eu acho que vocês vão se identificar com um cara normal. Essa capacidade de criar uma resposta é justamente a coisa que eu acho mais interessante no ser humano. Essa capacidade de racionalizar, de hierarquizar, de organizar, de montar uma fala, montar um texto, fazer uma pesquisa. É a coisa mais fascinante, é o dom mais interessante que nós temos. Eu acredito que seja um dom divino, enquanto algumas pessoas que não têm religião não podem deixar de crer que é um dom. Pode não ser divino, mas é um dom. Eu tive uma experiência interessante quando eu cuidei de uma tia minha, nos seus últimos meses de vida, em um tratamento contra o câncer, que ela infelizmente não venceu. Era uma pessoa incrível, magnífica, inteligente, brilhante, um raciocínio rápido, sabe aquelas pessoas interessantes? E em determinado momento do tratamento ela perdeu isso. Ela não tinha mais qualquer tipo de reação. Ela não falava, ela não raciocinava. Então, naquele momento, eu percebi que minha tia tinha ido, a alma dela foi. A morte biológica só foi constatada dias depois, mas, ao meu ver, ela faleceu naquele momento. Então, eu pedi a Deus que nunca passasse por uma situação assim. Porque a coisa mais interessante que eu posso ter é a minha inteligência, meu raciocínio, minha capacidade transformadora, criativa. Eu sofri um acidente aos 23 anos de idade. Eu era policial militar pelo Batalhão de Operações Especiais e numa ação em rua, eu fui alvejado com um tiro de calibre 12 que resultou na amputação da minha perna. A partir daquele momento, eu descobri que eu tinha que ser o dobro de esperteza que eu era antes. O que eu fiz agora de me locomover daqui, de onde eu estava sentado, para o palco, exige de mim uma racionalização de cada movimento. Quando você pensa de madrugada em ir ao banheiro, você simplesmente se levanta e vai. Eu tenho que levantar e pensar que, ao desapoiar minha perna direita, minha prótese vai dobrar. Vai fazer um movimento que eu tenho que controlar, e quando ele chegar a depositar o pé no chão, é que eu posso apoiá-lo de novo. Se eu não fizer isso da maneira certinha, ela vai dobrar para trás e eu vou levar uma queda, como eu levei essa semana de moto, quando eu tentei apoiar na perna e ela estava dobrada. Então, eu passei a ter que trabalhar em mim características que eu até então não tinha, de antecipação o tempo todo. Eu dirigi por muito tempo um carro sem adaptação alguma, e a minha maneira de dirigir era justamente me antecipar todo qualquer movimento, então eu tinha que observar muito mais o trânsito, eu tinha que prever o momento de parada, eu tinha que desengatar a marcha, porque senão, quando eu freasse, o carro ia apagar, ia, né, dar aquela tremidinha. Então, eu voltava a marcha, freava o carro, depois engatava a marcha e saía normalmente. Essa capacidade é uma capacidade humana, e eu não me vejo em nada especial por causa disso. Eu tinha duas condições na vida quando do meu acidente. Uma delas era ficar deitado esperando a minha aposentadoria e receber por mês um pingadinho ali e viver minha vida, curtindo a depressão ou coisa parecida. Ou eu podia continuar. Optei por continuar por pura teimosia, porque eu fico horrível chorando. Sério, eu fico horrível, nariz enorme. Então, nesse contexto, entrou o fisiculturismo na minha vida, já bem depois.
eu fui convidado por um técnico a participar de um campeonato. E aí a gente fez todo o estudo, e para mim o fisiculturismo era uma coisa idiota. Eu achava estranho um cara bombado de sunga fazendo um monte de pose para um monte de gente. Tanto que eu optei por não colocar nenhum slide aqui, porque ia ser meio estranho ficar posando de sunga na frente de todos vocês. E aí, com essa proposta, houve uma quebra de paradigma. O fisiculturismo é um esporte extremamente estético, né? Você tem que ser bonito, você tem que estar com o corpo em forma. E conseguir isso amputado é uma quebra de paradigma, inclusive interna. Eu passei grande parte do tempo, como a Jéssica falou, negando isso em mim, escondendo, usando calça jeans o tempo todo, tentando disfarçar a minha marcha o melhor possível para que as pessoas não notassem. E sentia muito orgulho quando as pessoas, uai, mas eu nem percebi. E naquele momento eu ia estar de sunga, e não é uma sunga normal, não. É uma sunga horrível. Exposto a milhares de pessoas, inclusive depois vídeo ou coisa parecida. E eu descobri que eu era o primeiro fisiculturista amputado do Brasil. Isso me foi totalmente estranho. Mas, na verdade, não é essa pegada que eu quero levar para o meu talk. Isso é passado. A verdade é que o fisiculturismo e tudo isso que eu contei são apenas uma metáfora do que é a minha trajetória. Eu acredito que todos nós temos esse poder incrível, transformador e criativo. Hoje eu vi exemplos brilhantes aqui, estou agraciado, como eu falei, maravilhado com tanta gente interessante. E a verdade é que todos aqui têm esse mesmo potencial. E eu acho que a gente deixa de trabalhar esse potencial, às vezes por comodismo, às vezes por causa do cotidiano, que vai te matando isso, e você vai deixando as coisas passar. Eu tentei gravar inúmeras falas para esse talk e decorar, eu achava que ia ser a maneira mais interessante. Eu mandei, inclusive, para as meninas da produção, algumas. Numa delas eu estava dirigindo, olha que beleza, dirigindo e gravando um talk. E um rapaz me fechou. E eu senti aquele ódio terrível que eu acho que todo mundo aqui já sentiu no trânsito. Aquela vontade de bater no cara. Ele me fechou, toquei no freio para não batermos o carro, ele jogou na minha frente, depois ele jogou para a esquerda, foi para a faixa de desaceleração e seguiu o caminho dele. E eu percebi, naquele momento, que ao tocar no freio, eu fiz com que ele fluísse, com que meu caminho fluísse, e o trânsito continuou, e cada um de nós continuou sua trajetória. Então, eu percebi que uma atitude ignorante minha só ia me tornar mais ignorante. Enquanto ao passo que, às vezes, pisar no freio, dar uma freada e esperar a pessoa passar, vai te tornar uma pessoa maior e melhor. É uma questão, talvez, de humildade, que a gente tanto esquece, e que alguns valores são tão esquecidos e tão trocados de local. Às vezes, a gente coloca a humildade como submissão, quando, ao meu ver, a humildade é justamente o que te torna maior. Eu tenho uma mania... Essa mania de pensar em tudo e tal, de movimento, de o que eu vou fazer, de otimização, de hierarquização. Geralmente eu tomo café da manhã numa padaria, e aquele horário de pico, as pessoas deixam ali os copos e tal, aquela bagunça terrível. E eu, não me contentando em arrumar apenas a minha mesa para eu poder tomar o café, eu decidi arrumar as mesas do lado, todo dia. As pessoas estão ocupadas. Existe um provérbio chinês que diz que um homem, ao atravessar o rio, deixa de ser o mesmo homem, tanto quanto o rio deixa de ser o mesmo rio. E eu acredito nisso. Então, eu acredito que a minha trajetória não é para passar batido nessa vida. Eu acredito que eu tenho esse poder de elemento transformador. E mesmo que eu não monte uma grande empresa, mesmo que eu não monte uma ONG, mesmo que eu não saia daqui pegando todos os animais que estiverem morando na rua, eu posso causar com pequenos gestos grandes revoluções. Então, a minha perspectiva de vida é muito simples. Eu acredito que, ao adentrar um ambiente, quando eu sair desse ambiente, ele tem que estar melhor do que quando eu cheguei. É básico, é simples. É não jogar papel na rua, é coisa boba. Como eu estou falando, são coisas normais. Eu não estou pedindo, propondo nada excepcional. Como a gente viu aqui, pessoas transformando papel e terra em construção, transformando química, física. Um professor de cálculo que consegue transformar a coisa em algo aceitável. Eu não aceito cálculo, eu não consigo. Como é que ele consegue?
Eu sou professor de humanas. História é simples lecionar. Agora, tornar cálculo interessante é... Nossa, parabéns. Resumindo um pouquinho disso tudo, eu tinha por volta de 12 ou 13 anos, quando eu comecei a me envolver com música e eu não sabia afinar meu violão. Havia um senhor que morava próximo à minha casa, alcoólatra. Ele tinha residência, mas ele basicamente morava na rua já, porque ele bebia, ficava caído lá no chão, enfim. Era uma figura dessas que todo mundo tem na sua infância. E eu me aproximei dele e pedia toda vez para ele afinar meu violão, a gente tocava umas músicas e daí surgiu uma grande amizade. Cansei de levar o seu João, saudoso seu João que já se foi, até a casa dele bêbado e colocar ele em casa em segurança. Quando aconteceu do meu acidente, ele não pôde me visitar. Ele tinha um aspecto já bastante debilitado, sujo, fedido, enfim, não deixaram ele entrar no hospital. A gente foi se rever, eu já estava em casa, bastante debilitado ainda, andando de cadeira de rodas, não fazia uso de prótese ainda, enfim. E ele chegou em lágrimas para mim e disse uma coisa que eu quero deixar para vocês. Ele virou para mim e falou: meu filho, quem não pode correr, aprende a voar. Então, eu acredito que é isso que eu tento fazer da minha vida, todos os dias ao acordar. O meu único inimigo dessa competitividade ilusória que a gente leva no nosso dia a dia sou eu. E é o meu eu de ontem. Eu quero ser melhor que ontem e amanhã eu vou ser melhor que hoje. Eu gostaria que tentássemos isso. Porque um melhor pai, um melhor filho, um melhor vizinho é um elemento multiplicador de algo bom. E a sociedade precisa disso. Foi uma honra. Muito obrigado. Boa noite.